Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Bom, iniciamos mais essa edição do programa Momentos Espirituais, hoje acompanhados do nosso querido Fábio, do nosso querido Marcos Melo, e hoje estudando o capítulo da semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º, intitulado Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, particularmente nos itens 5, 6 e 9. Então nós estudaremos nessa primeira parte do programa o capítulo 13. E depois, na segunda parte do programa, nós estudaremos na obra André Luiz o capítulo 10. Capítulo 10º. Capítulo 10º no Bosque das Águas. No Bosque das Águas. Não percam. Muito bem. E lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13º, nós vamos encontrar uma passagem que é muito conhecida de todos e que nós sempre fazemos referência. É uma passagem que se encontra lá nas anotações do evangelista Marcos, nas anotações do evangelista Lucas, e que diz assim: Jesus, estando sentado em frente ao gasofilácio é a caixa que as pessoas colocavam as esmolas nas sinagogas da época de Jesus. Esse costume também foi levado depois para o catolicismo, foi levado depois também para as igrejas derivadas do protestantismo. Os nossos irmãos das mesquitas, né, dos templos do islamismo, eu não sei dizer se tem. Eu imagino que tenha, né, porque os hábitos são semelhantes, mas eu não tenho certeza. E agora também os derivados do protestantismo também tem o sistema de dízimo, né? Já não sei se antigamente era com uma caixinha como é na Igreja Católica. Exato. E no hinduísmo, no budismo, no brahmanismo eu também não tenho conhecimento como funciona. Imagino que não tenha. Não faço nem ideia. Não sei também. Não faço ideia. Muito bem. Então, Jesus, estando sentado em frente ao gasofilácio, observava como o povo nele deitava o dinheiro, como as pessoas ricas davam tudo. Veio então uma pobre viúva que colocou apenas 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade que essa pobre viúva deu mais do que todos os que colocaram no gasofilácio, pois todos os outros deram o que era de sua abundância, mas esta deu de sua penúria, até mesmo tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Isso é que é demonstração de fé, né? Meu Deus, impressionante.
E iniciando assim os comentários acerca desse tema, nós gostamos sempre de contar uma experiência que nós tivemos na campanha Alta de Souza, né? A campanha da arrecadação de alimentos, que inclusive é uma campanha que você pode estimular os nossos irmãos lá da Alemanha a fazerem também, né, Fábio? Embora lá as necessidades são menores, né? Sim, mas a campanha, mas sempre tem, né? As pessoas... tanto na própria Alemanha quanto nos outros países que cercam, né? Nos outros países. Sim, principalmente do em volta da leste Alemanha. europeu. Exato. E a campanha da arrecadação de alimentos, o que nós fazemos? Aos domingos, às 10 da manhã, nós percorremos as casas das pessoas de uma determinada rua, ou de um conjunto de ruas. E nós batemos na casa das pessoas, explicamos que estamos fazendo uma campanha da arrecadação de alimentos que vai beneficiar as cerca de 90 famílias que são assistidas pelo Centro Espírita Paulo de Tarso. A nossa casa, o Paulo de Tarso, assiste aproximadamente 90 famílias. Então, nós batemos as portas das casas das pessoas e solicitamos 1 quilo de qualquer produto não perecível. E explicamos que é para essas famílias. A maioria contribui de bom grado. Alguns dizem que não fizeram as compras, que o pagamento está distante, né? O dia de pagamento está distante, ou então que não podem, ou então que ajudam outras instituições, né? E evidentemente que nós agradecemos e sem problema nenhum. E também aceitamos roupas, calçados, né? Que às vezes tem pessoas que deixaram roupas separadas, e como nós fazemos a campanha com a Kombi, então já vai tudo para dentro da Kombi, né? E felizmente tem muita gente que ajuda, né? A maioria ajuda, é muito legal. E nós fazemos questão de passar tanto nas casas com aparência, vamos dizer assim, de pessoas que estão numa situação melhor economicamente, como também naquelas casas consideradas mais humildes, consideradas mais simples. E numa ocasião, nós passamos numa casa de praticamente 2 cômodos, lá na Capela, lá no bairro Capela. E nós fomos atendidos por uma senhora, já com bastante idade, e nós percebemos que a casa dela, porque dava para ver, quando ela abriu a porta, dava para ver que era uma casa bem simples e que na despensa ela tinha muito poucos mantimentos, né? E mesmo assim ela pegou 1 quilo de feijão que ela tinha e doou para a campanha. E ela fez tudo isso com muita dificuldade, porque ela andava com dificuldade, tanto para nos atender, como depois para ir para dentro, para pegar as coisas, para voltar a entregar, né? Então, quer dizer, além da idade, além da penúria, vamos dizer assim, material em que ela se encontrava, ela também tinha esse problema de saúde, né? Dificuldade e tal. E isso nos comoveu, né? A atitude dela nos comoveu. E inclusive isso se deu com o meu filho mais velho, né? O Vitor, né? Que na época e até hoje ele continua fazendo a campanha. E aí nós terminamos a campanha aquele dia, agradecemos, tal, continuamos a campanha até terminar. Geralmente é das 10 ao meio-dia, né? Por volta de 11h30, 20 para o meio-dia, a gente volta para o Paulo de Tarso, nós fazemos a somatória da arrecadação, fazemos uma prece de encerramento, já tínhamos feito a prece de abertura e fazemos a prece de encerramento. Muito bem. Aí, como nós ficamos comovidos, então eu e o Vitor, nós decidimos passar no supermercado, né? Comprarmos uma cesta básica e levarmos para ela. E ela ficou muito feliz, muito satisfeita. Ou seja, vocês aceitaram a doação dela, né? Levaram para o Paulo de Tarso, muito respeito
né? E depois fizeram essa gentileza, né, de levar até a casa dela uma fita base. Exato. Muito bom, muito bom. Tem que, e é digno de valor, né? Porque você percebia que ela deu com muita dificuldade. E como foi a entrega? A entrega foi muito bacana, né? Tanto o Vitor quanto ela, né, ficaram muito comovidos, nós também, de nossa parte, né? Porque eu também não tenho o coração tão endurecido assim, né? Mas foi assim, foi comovente, né? Ela ficou muito feliz. E foi no mesmo dia? Os olhos brilhando, tudo no mesmo dia. Que legal. No mesmo maravilha. dia. Essas situações, né, Fábio? A gente não pode perder oportunidades, né? É agora. Então eu também acho, né? O poder do agora, né? Tem que resolver agora. Excelente, Marcelo, parabéns. Foi muito bacana. E sabe que eu participei também três vezes, e uma das vezes foi com as crianças lá, da evangelização. E nós fomos percorrendo, era o bairro São Mateus, que é um bairro, não é a periferia, enfim, é um bairro mais normal, de classe média. E nós íamos passando de casa em casa, mas naquela rua tinha uma casa bem mais simples, mais singela. E eu senti a mesma coisa. Bati, saiu um rapazinho. Mas você foi com o pessoal da evangelização? Da evangelização foi num dia. Foi na campanha Alto de Souza também? Sim, porque de vez em quando vocês fazem conosco. Isso. Entendi. E aí, numa casa bem simples, apareceu um rapazinho. A gente via que a situação não era nada boa. E ele foi e doou também. Eu fiquei comovido. Falei, puxa, até comentei, né, quando você falou, olha, ele provavelmente estaria necessitando da cesta básica, não para doar. Pode estar fazendo falta, mas ele resolveu doar. E não é aquela coisa de demorar para atender e entregar para só se livrar, não. Ele foi, você viu, não, claro, eu quero ajudar sim, volta lá, atendeu a porta rápido. Então a gente teve aquela sensação dele estar fazendo aquilo de bom coração, do coração. Isso é tocante mesmo, né? Quando a pessoa, como a viúva, né? Ela está às vezes necessitando ou passando por uma dificuldade, mas mesmo assim ela se comove com a situação de outro que nem conhece quem é, mas quer ajudar. E sabe o que eu me lembro também, Fábio, nessa situação? É que, né, veja você, né, Jesus diz assim no finalzinho dessa passagem, né? Eu vos digo em verdade que essa pobre viúva deu mais do que todos os que colocaram no gasofilácio. Até mesmo tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Como é que ele sabe disso? Eu estava pensando nisso, né? Enquanto Como é que ele sabe, né? Lógico que ele sabe, porque é governador planetário. Se ele é governador do planeta, é lógico que ele sabe, né? Ele tem a mediunidade em todos os níveis, né? Então certamente ele tinha a clarividência de que ele foi transportado, ele tinha a clarividência de saber aonde ela morava, foi lá, viu que a situação que se encontrava, né? E reconheceu. E também porque ele mesmo diz que ele é o bom pastor, que ele conhece nós pelo nome, né? Conhece todas as suas ovelhas, né? E isso me lembra também daquela passagem da mulher adúltera, né? Que lá no finalzinho da passagem da mulher adúltera, que não é Madalena, pelo amor de Deus, então é uma mulher adúltera. Essa mulher não é identificada, né? Não é identificada. As pessoas dizem que é Madalena e não tem nada a ver com a Madalena. A passagem de Madalena é quando Jesus expulsa ou orienta, encaminha os 7 demônios ou os 7 espíritos obsessores que envolviam a nossa querida Maria Madalena. Então, quando Maria Madalena conhece Jesus, esses espíritos são encaminhados, são certamente, como é que a gente fala quando na reunião mediúnica? Doutrinados. São doutrinados e foram encaminhados pelos benfeitores espirituais que acompanhavam o trabalho do Mestre Jesus e se afastaram da Maria Madalena. E a Maria Madalena, por sua vez, envolveu-se no trabalho de Jesus e não sintonizou com outros espíritos obsessores. E se tornou
a grande representante do Evangelho que transformou a sua vida, né? Sem dúvida. E mais tarde ela reencarna como Teresa de Ávila. Isso de E- acordo com algumas revelações do nosso querido Chico. Ela era dotada de mediunidade, né? Isso. Ela era dotada de mediunidade, porque já que ela tinha esses espíritos que A envolviam, que a envolviam, né? Que a obsediavam, né? É. Mas depois ela aprendeu, né? E Sim. canalizou a sua energia vamos dizer assim, pro lado correto. Mas o que eu queria dizer, só para terminar esse meu raciocínio, Marcos, Fábio e amigos, é que no caso da mulher adúltera, ele termina o desfecho, né? Ou melhor, o desfecho se dá com aquela célebre frase, né? Ninguém te perdoou, ninguém te condenou, mulher? Aí ela responde, não, ninguém me condenou. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais, né? E era o único que podia condenar lá, né? Que podia mandar prender. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Mas qual que é a relação que você... A relação que eu estou dizendo é que ele era o único que poderia falar isso para a mulher adúltera. E no caso da mulher do gasofilácio, a viúva, como que ele sabia que só tinha 2 moedas? E também ele afirmou que a viúva deu mais que todo mundo. Né? Ou seja, deu ele mais sabia que não todo só mundo. o caso da viúva, mas o de todos. O de todos os que passaram. Né? Porque muitos depositavam as oferendas, depositavam as esmolas, depositavam com o objetivo de aparecer. Esse é o ponto. Entendeu? Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. E ele fala que, da mesma forma, quando ele fala que ela deu o que na verdade ela tinha necessidade, né, que ela não tinha, ele fala que todos os outros deram o que tinham em abundância. Então ele também vê o outro lado, né? Ele vê aquele. Exatamente. Evidente que também, às vezes, a própria visão da vestimenta, de como a pessoa se comporta, está trajando, ele já imagina, deduzisse. Mas ele não fala um ou outro, ele fala que todos. Então ele também sabe os que têm e dão por uma questão, né, de talvez também aparecer. Porque tem uma passagem, eu não sei se é uma passagem, uma história, que eles jogavam aqueles que queriam aparecer, né, dizendo, olha, eu estou aqui doando. Então doavam várias, fazendo barulho, porque descia aquelas moedas, era para todo mundo olhar, né, quem estava colocando. Que coisa, né? Eu fico imaginando nessa passagem que Jesus era que nem o Superman. Já viu o Superman com a visão de raio-x dele? Né? Que ele enxerga por trás das coisas, né? Eu fico imaginando Jesus com aquela visão percussiente, né? Aquela visão que enxerga o âmago das pessoas, que enxerga a trajetória daquele espírito. Pois né? Nossa. Que nem ele enxergou a de Emmanuel, se lembra? Quando Emmanuel era Publius Lentulus, ele sabia quem que era aquele espírito criança, né? Ele sabia da criação, da infância daquele espírito e para onde ele estava indo. Então eu acho que ele olhava para aquelas pessoas com essa visão, né? Que eu estou brincando como o raio-x do Superman, que ele olhava para aquela pessoa e via a história daquela pessoa, ele via o DNA daquela pessoa, o DNA espiritual daquela pessoa. Toda a folha corrida, né? Exato. Toda a capivara. Então ele via assim, ele chamava pelo nome, mas não pelo nome daquela vida, ele chamava pelo nome do espírito, imortal, né? Então é lógico que aí ele conseguia ver quem era aquela viúva e naquela vida quais eram as circunstâncias dela. E realmente, nós comentando aqui, ficou claro para mim que ele estava preocupado era com o sentimento da pessoa, né? Ele não estava preocupado com a quantia que vinha na mão dela, né? Qual é o sentimento, qual é o dínamo, qual é o motor que move aquela pessoa na vida dela, enquanto ela está fazendo aquilo, qual é o dínamo dela? E a maioria, nós estamos deduzindo aqui, que eram para aparecer. Um dínamo de orgulho, né? De vaidade, de poder ou alguma coisa assim, né? De destaque.
E enquanto que o dela não, o dínamo, a força dela, as 2 moedinhas dela valiam o quê? Valiam um coração ardendo, né? Valiam um coração em chamas de amor, né? Isso que era bonito. Então ela estava dando do que é dela, de fato, porque ela estava dando do amor, né? E só para terminar o raciocínio, e os outros estavam dando do que não eram deles. Eles estavam dando de uma coisa material que não pertence a ninguém, que é só posse, não é propriedade. Transitório. Né? Agora ela estava dando da propriedade dela, que era do que move ela. Né? Então eu gostaria muito de que isso que eu estou falando aqui, que nós estamos falando aqui, que marcasse bastante para que isso mudasse a nossa vida, nas coisas que a gente faz, né? Que sejam realmente sentimento junto, e não puramente superficial ou verniz. Ou interesse. Que predomine o desinteresse. Exato, que predomine o nosso amor. Porque essa viúva, ela estava fazendo a verdadeira caridade. A verdadeira. Essa é a caridade, né? Porque a caridade não é você, talvez, como se diz, dar do que te sobra, dar o que... eu vou dar. Claro que isso é uma beneficência, isso é muito bom a quem recebe, é útil e tudo mais, mas ela estava dando o que lhe faltaria, talvez, né? Então essa é a verdadeira, a caridade profunda. Um exemplo simples que nós poderíamos fazer e nós não fazemos. Tudo bem, não fazemos também, porque hoje muitas vezes nós mais andamos de automóvel, de ônibus, do que como pedestres, né? Mas, por exemplo, você vai no sábado ali na 9 de julho, né? Que é um dia de bastante movimento, né? E aí é um dia que você está percorrendo as alamedas lá da 9 de julho, né? E aquela rua lotada, né? As lojas e tal, aquela efervescência toda. Você está bem agasalhado, aí você vê alguém, um mendigo, que está passando frio, né? Um dia de frio como hoje, né? Hoje teve uma queda da temperatura, né? E será que nós teríamos a coragem suficiente de tirarmos o nosso agasalho e envolvermos o nosso irmão? Pois é. Principalmente se for aquele novo, né? Principalmente se for aquele novo, ou aquele que a gente mais gosta, ou aquele que a gente tem um carinho especial, que foi um avô que presenteou, uma tia querida, ou a minha mãe, meu pai. Que eu comprei lá no Outlet. Exatamente. Realmente. Então, será que nós teríamos essa coragem? Talvez nós até que teríamos essa coragem, porque nós vamos fazer em praça pública, todo mundo vai ver e todo mundo vai elogiar, e você perdeu o seu mérito. E mesmo assim você perdeu o seu mérito. Perdeu o mérito para Jesus. Né? Sim. Exatamente. Então qual que é o sentimento, né? Às vezes o cara que deu mais pode também estar com um sentimento melhor do que o que deu menos. Também poderia, né? Mas o que Jesus o ensinamento que Jesus está passando nessa história é quem deu de coração. De coração. Esse que é o ensinamento, né? Sim. Quem deu de coração. Outro exemplo é dose, né? Outra situação que nós poderíamos dar de nós mesmos, de nós próprios, é você ir lá na Santa Casa, você se informa lá na Santa Casa, né, de algum doente que precisa de alguém para fazer companhia, e os familiares não puderam ou não quiseram ajudar, entendeu? E aí você tem essa disponibilidade de passar essa noite, né? De largar a sua família, abandonar a sua família, olha só, abandonar a sua família naquela noite para poder atender
aquela pessoa que você nem sabe o nome, nem sabe quem é. E ninguém vai ficar sabendo. E ninguém vai ficar sabendo. Sem dúvida. Também. Ninguém vai ficar sabendo. Quer dizer, seria um outro exemplo, uma outra oportunidade, né? De você... que a vossa mão esquerda não saiba, né? De fazer aquilo que é o óbolo da viúva, né? Ou seja, de fazer sem alarde. De fazer sem alarde. Tocar as trombetas. E fazer pelo seu mérito, né? Do seu coração, de que você está dando algo de si em benefício do próximo. Me lembra um filme da Fernanda Montenegro, onde ela escrevia as cartas lá na Sim, Central do Brasil. Central do né? Brasil. Ela escrevia as cartas para as pessoas que não sabiam escrever. Mas ela tinha interesse também, não tinha? No filme? No filme, eu acho que sim, também tinha. Um né? benefíciozinho para ela. Né? Tinha. Mas é muito legal isso também, você dar essa possibilidade para aquelas pessoas que não queriam mandar alguma notícia, naquela época era assim, não. Né? Você doar também parte do seu tempo. Né? O trabalho lindo da Alta de Souza depende de pessoas que também têm o tempo. Né? O trabalho da visita das famílias, né? As famílias que são assistidas lá do nosso querido Egimar, do nosso Edmar. É um trabalho maravilhoso, né? Sim, é maravilhoso. Como as pessoas que doam o seu tempo para benefício de alguém, né? Seja lá qual for, sem querer algo em troca, tudo é muito bem visto. Eu peguei um trechinho aqui que fala assim, ó, já que Jesus estava preocupado com os sentimentos, né? Será então que da comida ou da coisa material não tem mais valor? Né? Aí aqui um trechinho do livro Vivendo o Evangelho fala assim, ó, claro, desde que você dê a comida com gentileza, né? Desde que você dê a roupa sem interesse, e desde que você dê livros sem altivez, né? Sem querer achar o bambambam que sabe aquele livro. Então, ou seja, quando o exercício é o seguinte: quando formos dar contribuições materiais, que nós embalemos, envolvamos, embrulhemos essa coisa material com os nossos melhores sentimentos. Muito bom. Essa que é a receita, né? Isso aí. Tem mais alguma outra reflexão que você separou aí, Fábio? Tem? Pode falar, manda bala. Pode falar? Pode falar. Caridade não pode falar é demais, né? Onde você está? Caridade não depende de moeda, depende de você. É outra que tem aí, pequenininha. Essa você vai ler? Eu tinha separado essa daqui, o óculo da viúva. Tá, então, é que eu não pus título, né? Ah, tá. Ele vai falar assim: lágrimas não se enxugam com ouro. É a sua? Não. Não? Então tá, ó. Então só, caridade não depende de moeda, depende de você. Olha que interessante essa. Lágrimas não se enxugam com ouro. Ou seja, não depende de moeda, depende da sua mão ir lá enxugar, né? Amor não tem preço, é de graça. Olha que legal essa. Esse André Luiz é maravilhoso, né? Toma uma balinha, me dá um abraço aqui. Isso não depende de valores, né? Não. Toma uma balinha, me dá um abraço aqui. Todo mundo pode fazer, em qualquer asilo, em qualquer hospital, em qualquer praça, né? Achei muito legal isso, pra gente ter em mente. É de graça o nome da... Acho que sim, é de graça, sim. Se você quiser ler o resto... porque essa aqui é enorme. É de graça, é assim, ó, você alega que não tem recursos para a caridade, mas tem. Essa mesmo. E olha só, hein? Tem ouvidos, ouça o parente aflito. Nossa. Pois é. Tem olhos, veja além de si mesmo. Você tem boca, abra o sorriso fraterno. Olha só, sorrir, né? Olha que recurso que você tem, né? Tem voz, diga a palavra de ânimo, não a palavra de desânimo. Exatamente. Você tem braços, sinalize o gesto amigo. A
quando eu tô andando na rua, eu cumprimento todo mundo, viu? É legal que você toma a iniciativa, né? Aí as pessoas ficam até meio esquisitas e tal, né, Marco? É verdade, eu sou assim também. Você tem mãos, faça a tarefa de auxílio. Olha só. Ouvidos, olhos, boca. Tem mãos, faça a tarefa de auxílio. Tem pernas, visite e ajude o doente. Olha só que bonito que é a tarefa, né? Aquela tarefa das visitas, né? As famílias. Né? Que tanta gente faz, né? Não é só a nossa casa. Sim. Tem equilíbrio, socorra o desorientado. Você tem equilíbrio, né? Você não está com labirintite, não está com tontura, né? Não está doente, nada. Socorra o desorientado. E você tem equilíbrio emocional também, psicológico, né? emocional. Psicológico, emocional, não é só... Não estou falando só no sentido do corpo físico. Você tem fé. Esclareça o incrédulo. Você tem esperança. Conforte o irmão infeliz. Caridade não depende de moeda, depende de você. Claro que o dinheiro é importante na extensão da beneficência. Contudo, o maior patrimônio de quem deseja ajudar o próximo é o livre-arbítrio alicerçado no bem e a consciência de que o amor não tem preço. O amor é de graça. E recursos nós temos, né? Temos vários recursos aqui, né? Olhos, ouvidos, boca. Sabe que, olha o que aconteceu ontem, né? Eu estava comentando aqui com vocês, eu fui até Lavras, né? Para uma visita numa indústria. Foi um compromisso profissional. Isso. E veio um aplicador do produto que nós trabalhamos, veio de Uberlândia, ele veio em 7 horas de viagem, eu fui para 4 horas e meia. Nós nos encontramos lá. E ele chegou um pouco antes do São que... Paulo a Lavras, 4 horas e meia. 4 horas e meia. Que já é uma pernada, né? De Uberlândia e ele a Lavras. saiu de Uberlândia para Lavras. Dá umas 7 horas. Aí o que acontece? Ele me liga 1 hora antes, dizendo que já havia chegado, que estava próximo da fábrica, num restaurante, e estava se dirigindo para a fábrica. Eu falei, tá bom, tudo bem, daqui a 1 hora nós chegaremos. Aí nós chegamos e vimos ele chegando também, né? Ele tinha chegado antes, com uma cara assim meio de assustado. Aí ele contou, olha o que ele nos contou, que ele estava entrando no estacionamento, uma pessoa viu a placa de Uberlândia, da caminhonete dele, foi chamá-lo e percebeu que era um amigo. Nossa, Pereira, não, o nome dele, e você aqui e tal, era um amigo. Preciso da sua ajuda. Que ajuda? Meu irmão está passando mal em casa, você precisa, tenho que levar ele no hospital. Olha anjo. Uma série de coincidências. Ele falou, ele ficou tocado com isso. Ele falou, Marcos, eu vim para essa reunião, parece que eu tinha que estar aqui nesse momento agora. Porque ele foi correndo para a casa do cara, que era amigo dele de Uberlândia. Ele foi pela placa de Uberlândia e falou, precisa alguém de Uberlândia, alguém que possa me ajudar aqui, da onde eu era. E era amigo, eles se conheciam. Foi até, pegou o rapaz pelos braços, ele e levaram para o hospital, que estava infartando. Estava passando mal, estava tendo um infarto. Por isso que ele chegou 1 hora antes. Não, é por isso que ele chegou uma hora antes. Deus, né? Deus fez ele chegar 1 hora antes. Mas o momento que ele estava ali, ele chegou 1 hora antes. E ser reconhecido. Ser reconhecido. O cara viu a placa, além de tudo era amigo, se conheciam, uma coincidência tremenda. E tudo isso aconteceu. Ele falou, olha, há quantos anos eu não te vejo, você vem me ajudar, salvou meu irmão. Eu falei, até eu brinquei, não falei para ele assim, Pereira, nada neste mundo é por acaso. Nada é por acaso. E quando ele viu esse amigo, ele parou a caminhonete no local onde o amigo morava? Ele foi até a casa. Não, ele estava no estacionamento na frente da indústria lá.
Estava colocando o carro e ele saiu desesperado pela rua procurar ajuda. E aí ele reconheceu o amigo. Não, ele foi procurando ajuda, assim, alguém que olhasse para ele. Aí ele viu a placa e falou, puxa, alguém de Uberlândia. Ou seja, teve proximidade. Ele era de Uberlândia e viu uma placa de Uberlândia e foi lá, falou, pô, quando ele bateu na janela e o cara abriu a janela, ele reconheceu, eu falei, nossa, você aqui, poxa. Que loucura, né? Impressionante. Essas histórias. A Joana de Ângeles diz que a coincidência é o modo discreto que Deus mostra a sua presença. É o modo discreto de Deus mostrar a sua presença. Sensacional. Sensacional. Muito bem, tem uma outra reflexão aqui do óbolo da viúva, que o nosso querido André Luiz, ele diz assim: o ouro da indulgência ainda não guardas, mas perdoa. Olha só, ele está falando porque o capítulo é vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita, né? Então a questão do dinheiro, a questão de dar esmola, essa coisa toda, né? Então o ouro da indulgência, ele coloca a indulgência como ouro, né? Valiosa até como ouro. E então o ouro da indulgência ainda não guardas, mas perdoa. O cofre da misericórdia ainda não tens, mas releva. Olha, misericórdia, cofre. O tesouro da esperança ainda não possuis, mas encoraja. Acho bacana ele fazer essa associação cofre e misericórdia, né? Porque nós costumamos dizer que Deus não é pobre de misericórdia, né? Se Deus fosse pobre de misericórdia, a gente estava na roça, né? Pois é. A fortuna da renúncia ainda não detens, mas cede. É verdade, né? Nós não somos capazes de renunciar, mas muitas vezes, muitas coisas a gente cede. Muitas situações nós já avançamos, né? A riqueza da paciência ainda não acumulas, mas tolera. Que paciência é autocontrole diante das adversidades. Nós temos autocontrole diante das adversidades, pelo menos em algum nível, mas será que nós temos no nível máximo? Em todas as adversidades? Tem algumas adversidades, essa eu não quero ter, essa eu vou chutar, né? Entendeu? Mas pelo menos a gente tolera. Ou seja, engole. A moeda da serenidade ainda não conservas, mas pacifica. Olha só, serenidade, pacificação. A joia da fé inabalável. Olha só, ele compara a fé como joia. Ainda não retens, mas consola. A joia da fé inabalável ainda não retens, mas consola. O patrimônio da caridade ainda não registras, mas ajuda. Embora pobre de virtudes, dá o máximo de ti mesmo em favor dos outros, porque o óbolo da viúva a que se refere Jesus no Evangelho não é apenas a doação material com sacrifício, mas, sobretudo, o esforço para amar o próximo quando ainda tens tão pouco amor. Esforço. O esforço. Ele sempre fala isso, né? Se você está se esforçando, você já está no caminho correto. Né? E é engraçado que fala no Evangelho assim, como se reconhece um espírita, né? Pelos seus esforços. Pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações. Não é pelas
pelas virtudes que ele possui. Pela aparência. Pela aparência. Nada disso, né? Mas é pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações. Aí fala, embora pobres de virtudes, né? Embora pobre de virtudes, dá o máximo de ti mesmo em favor dos outros. Ou seja, os benfeitores sabem que nós temos poucas virtudes. Nosso coração não mas dê o máximo de ti mesmo. Do pouco que nós temos em favor dos outros. É o esforço que conta, né? Eles sempre batem nessa tecla, né? Do esforço. Então, nessa vida, o importante não é o nível que eu estou, mas é o esforço que eu faço para subir de nível. Sim, né? Isso. Ou seja, o meu mérito está no esforço e não no nível em que eu estou. Porque se eu chego aqui com o nível anjo C, saio daqui como anjo C, não mudei nada. Agora o outro chegou como anjo D e saiu como anjo C, esse aí está ganhando, porque ele subiu um. Foi promovido. Foi promovido. É o esforço que conta, né? É um esforço que conta. Sim, legal. Mas é o esforço que conta. Porque imagina, nós três, inclusive, né, que convivemos com pessoas humildes do interior, grosseiros, né, que trabalham, horta, corguinho, que as mãos calejadas de tanto trabalhar, né, pessoas humildes, que eu convivi com essas pessoas. Então eram meus tios, meus avós, né? A gente via neles uma pureza que não via ninguém, pessoa que não sequer pensava no mal, sabe? Pessoas que não fazem julgamentos. Eu convivi com esse tipo de pessoa. Meu avô era totalmente, era uma pessoa fora da curva nesse sentido, né? E a gente via que essa pureza dele, evidente, né? Era como se diz, original desse tipo de pessoa. Eles não eram ricos, não eram algo que desse orgulho para eles. Eles levavam uma vida bem simples. Acho que vocês conheceram pessoas assim, né? E eu acho que é bem isso. Eles dão o máximo deles, parece, nessa vida, trabalham, suor, e não fazem. Ele nunca reclamava de acordar 4 horas da manhã para tirar leite de vaca, e depois de tirar leite de vaca aí capinar, não sei. Não interessa se estava frio, se estava calor. Não, ele nunca chegava e lamentava fazendo frio, hein? A vida. Faz ainda, né? Porque lá na Serra da Mantiqueira, o avô, nossa, uma geladeira lá, 0 graus fácil. É próximo da Serra da Mantiqueira. Próximo. Era uma geada só, o frio lá era intenso. Mas nunca reclamou de levantar cedo, nunca reclamou e nunca reclamava de dor. Então parece que ele vivia a vida dele, né, com muita resignação, parece que sabia o que ele estava fazendo, sabe? Eu acho muito bonito. Vejo isso assim nesse sentido, né? Se esforçava pela família, não porque sem nada em troca, simplesmente porque ele era daquele jeito. Era bonito isso também. Muito bonito. Meu avô também era igual. Isso aí nos faz lembrar aí das raízes, né? Caridade é socorro com amor, mas há outras formas de socorrer com amor. Silêncio para que fale o mais ignorante, ser surdo à palavra burlona e não ver o sorriso de superioridade. Tem tudo a ver com essa mensagem que você leu aí agora, né, Marcelo? O sentimento de caridade é tão forte que sai da negatividade e entra na atividade. Olha isso que legal essa frase. O sentimento de caridade é tão forte, é tão forte que sai da negatividade, ou seja, de não fazer nada, e entra na atividade. Ou seja, porque se esse sentimento não for genuíno, ele fica parado. Né? Ele não faz nada. Agora, o verdadeiro, que é forte, vira atividade.
ele gera frutos na vida, né? Uhum. Porque eu posso ficar aqui sentindo amor, sentindo as coisas e não acontecer Não nada. acontece nada. Sim. Isso que é interessante. Agora, o genuíno mesmo, ele se transforma num evento. Põe em ação. Põe em ação. Né? Você faz o amor em movimento. O amor em movimento. Então, por exemplo, a mãe está doente ali na casa vizinha, certo? Aí fico aqui orando por ela, mas não vou lá. Uhum. Mas não vai. Peço para os espíritos ajudarem a minha mãe, sendo que ela está ao meu alcance ali, eu posso ir lá também. A gente terceiriza, né? É. Vai lá, o Bezerra de Menezes, vai lá. Né? Exatamente, entendeu? Nas coisas que eu poderia fazer, né? Tudo bem que eu devo pedir nasquelas que eu não posso, mas as que eu posso eu tenho que colocar minha parte também. Não, mesmo parentes queridos, muitas vezes recém-desencarnados, né? Recém-desencarnados, por exemplo, 2 anos, 3 anos é recém-desencarnados, né? Mesmo assim, nós fazemos preces para esses nossos parentes queridos. Exatamente. Né? Uma boa pergunta. E nós sabemos que a prece também é uma manifestação do amor em movimento. Sim. Estou lendo aqui no livro A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, do Edson de Oliveira, da Taide Gomes Schumacher. Então ela fala assim, o que significa caridade? Né? E normalmente achamos que caridade é ajudar os pobres, ou pelo menos aqueles que são mais pobres que nós, com bens materiais. Dar uma esmola a um pedinte de rua, dar uma roupa ou um sapato a quem os necessite, dar um brinquedo a uma criança carente, ou até mesmo um prato de comida a um faminto, é também fazermos uma doação monetária a uma instituição que trabalha com pessoas desvalidas. Tudo isso, segundo a opinião geral, representa caridade. Mas, na verdade, podemos fazer tudo isso e não estarmos sendo caridosos. Por quê? Pensamos bem no verdadeiro sentido da palavra caridade, meus irmãos, né, que eles dizem aqui no livro. Sua origem, sua verdadeira acepção. Caridade se origina da palavra cara, segundo ela aqui. Como eu digo, moço, mocidade, vaidoso, e mais a idade é vaidade. Também digo cara mais idade igual caridade. Porém, o que é que a palavra caridade tem a ver com a palavra cara? Caridade quer dizer amor, carinho. É ver o nosso semelhante com muito amor, assim como vemos uma criancinha tão bonitinha, tão encantadora, que até temos vontade de encostar nossa cara no rostinho da carinha dela. Isso que é caridade, é carinho, é amor. É interessante. É um jogo de palavras. Ela fez uma brincadeira com as palavras da caridade. E o último comentário de minha parte aqui, Marcos, Marcelo e amigos, eu associei agora, enquanto você lia, Marcos, essa passagem, né, de não saiba a vossa mão direita o que dá à esquerda, de que com a passagem que Jesus fala assim, para que a gente ore em segredo, em secreto. Né? E Deus vê o que se passa. Exato, para que a gente não seja como os hipócritas, né, os fariseus que rezam alto nas esquinas para serem vistos pelos homens. Ou seja, o fundo dos dois ensinamentos é o mesmo, né? É o segredo. Exatamente. Que a sua conversa é sempre entre você e Deus. Exatamente. O fundo da mensagem é o seguinte: que seja o seu motor o sentimento e não o seu coração, né? E não a sua vaidade. E não querer aparecer. Exatamente. As duas têm o mesmo fundo, só que em aplicações diferentes. Verdade. Bem, amigos, então vamos encerrar essas nossas reflexões que compuseram a primeira parte do nosso programa de hoje e
daqui a pouco retornamos com as reflexões que envolvem o estudo da obra Nosso Lar, particularmente no capítulo número 10, No Bosque das Águas.